Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar então um pouquinho agora sobre embargos à execução. Então a defesa então agora, né, oposta aí pelo executado no processo executivo. Então assim, já começo dizendo para vocês que ele tem essa característica de ser uma ação autônoma. Então é uma forma de defesa muito singular, muito diferente daquela que acontece no processo de conhecimento, né, que vem em forma de contestação dentro dos próprios autos. Então no processo executivo, que tem uma finalidade totalmente distinta do processo de conhecimento, que é satisfatividade, então você propõe uma ação para satisfazer, cite-se para pagar, cite-se para entregar, cite-se para fazer ou para não fazer. A gente foi estudando tudo isso daí, sob pena de penhora, sob pena de multa, sob pena de prisão, por exemplo, no caso dos alimentos, enfim. Aí nós sabemos então que a defesa oferecida agora ao executado é justamente em forma de uma ação autônoma, que é chamada e denominada de embargos à execução. Essa ação, né, considerada a defesa então do executado, ela no artigo 915 ela vem justamente dizendo para nós que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias. Então ele tem um prazo de 15 dias para poder oferecer aí os embargos à execução ou pôr os embargos à execução. E aí vai ser contado conforme o caso nos termos do artigo 231, a depender de como tenha sido a forma da citação. Regra geral acontece por oficial de justiça, tá? Então é quando juntar os autos o mandado devidamente cumprido, começa a correr os prazos. E aí e na sequência do artigo 915 vem dizendo outras formas, né, de citação, a depender se ela aconteceu por carta, enfim, tá? A importância de ler o dispositivo legal. Mas assim, a gente já começa então dizendo que é uma forma singular, diferenciada de defesa, porque ela vem em forma de ação. Ela é um processo de conhecimento, pessoal. Então, os embargos e execução é processo de conhecimento. Tem finalidade de conhecer dos fatos para poder dizer o direito correspondente, tá? E que, de regra geral, não tem característica de ter efeito suspensivo, ou seja, de suspender a eficácia da decisão do juiz que originou lá e que determinou o pagamento sob pena de penhora e os atos de constrição que nós fomos estudando, enfim, lá no processo executivo, tá? Então, no primeiro momento, o que é importante recordar agora? Que nós já havíamos falado alguma coisinha sobre defesa do executado quando nós estudamos o artigo 803. Vamos lá? Lá dizia assim para nós, ó, que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação líquida, certa e exigível, se o executado não for regularmente citado, ou se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Então nós vimos que essa situação de nulidade, de questão de ordem pública, ela pode ser alegada não necessariamente nos embargos, podia ser alegada dentro dos próprios autos executivos. Parágrafo único dispõe que a nulidade de que cuida esse artigo será pronunciada inclusive pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Então existe uma forma de defesa que é chamada de objeção ou exceção de pré-executividade que pode acontecer dentro do próprio processo executivo. Porque, regra geral, a defesa mesmo acontece lá no processo, né, de conhecimento que é denominado então embargos à execução, embargos do executado, enfim, aí essa ação que tem esse caráter, essa característica de ser autônoma, tá bom? Então o artigo 914 seguintes vem dispondo para nós que o executado, e aí é interessante porque como ele tem característica de ser ação, o executado ele pode opor os embargos. Então lá nos embargos o executado deixa de ser executado e passa a ser embargante, em desfavor do exequente. E o exequente deixa de ser exequente e passa a ser embargado, tá? Então o executado, embargante, o exequente, embargado. O executado, independentemente de penhora, no caso de pagamento de quantia, independentemente de depósito, se fosse para cobrança de coisa certa, né, ou incerta, ou de caução, no caso, por exemplo, de obrigação para fazer ou não fazer, tá? Poderá se opor, ó, à execução
por meio dos embargos. Então, gente, o dispositivo legal ele vem nos ensinando muito, inclusive para dizer, olha, nossos embargos então eles são opostos, e não precisa garantir o juízo, né, oferecendo uma penhora, uma caução, tá? Não precisa ali dar um bem em depósito, nada. Independentemente de qualquer isso. Por que essa recomendação aqui agora, essa disposição aqui agora? Porque no Código de 73, antes da reforma que aconteceu em 2005 e 2006, havia essa exigência. O executado só poderia embargar depois de garantido o juízo. Então hoje não se fala mais nessa necessidade de garantir o juízo, oferecendo um bem à penhora, enfim. A gente vai perceber essa exigência somente para garantir efeito suspensivo, que no primeiro momento ele não existe aqui quando se trata dos embargos, beleza? Aí o parágrafo 1º do 914 vem dispondo assim, que os embargos em execução serão distribuídos por dependência, pessoal, e autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Então veja só, claro, ele é distribuído por dependência, um processo que já existe. Qual processo? O processo executivo. Então ele vai ser distribuído, mas ele depende daquele processo já existente. Ele vai para onde? Para aquela mesma vara onde tramita aquela ação de execução que agora você quer embargar. E vai ser autuado em apartado, e vai ser instruído, vai ser juntado nele cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, né, sob sua responsabilidade pessoal. Tá? Aí o parágrafo 2º vem tratando uma situação para nós, resolvendo uma celeuma, dizendo assim que na execução por carta, tá? Carta precatória, carta rogatória, né? Carta de ordem, enfim, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los, para julgar os embargos, é do juízo deprecante. Tá? Então, regra geral, quem julga os embargos é o juízo deprecante, vírgula, salvo se os seus embargos versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Então, se os seus embargos versarem sobre vícios justamente desses atos, né, de expropriação, aí você pode, quem vai julgar é justamente o juízo deprecado, tá bom? Aí ele vem resolvendo essa situação para nós. O artigo 915 vem falando do prazo de 15 dias para você poder opor então os seus embargos, dias úteis, né, prazo processual, tá? E ele começa a correr justamente, né, considerando o artigo 231, que vem a depender da forma que no caso aí o executado, ora embargante, tenha sido citado, tá bom? Parágrafo 1º diz para nós que quando houver mais de um executado, pessoal, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Então, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contada a partir da juntada do último. Beleza, pessoal? Aí o parágrafo 2º vem regulando para nós sobre essa situação, como que funciona os prazos com diz respeito à carta, tá? E é bacana aqui o parágrafo 3º, que vem dizendo para nós, ó, em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o que está previsto lá no artigo 229. Olha, pessoal, uma exceção. O artigo 229, ele vem dizendo para nós sobre os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores. Lembra desse dispositivo? Que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Então isso não se aplica, tá? Mesmo no processo físico, porque isso não se aplicaria aos processos eletrônicos, tá? Mas somente para os processos físicos, mas então para dizer para vocês que isso, mesmo nos processos físicos, não se aplica aqui com relação aos embargos. Então essa é uma observação importante que traz o parágrafo 3º para nós, para a gente não cair nessas armadilhas nas nossas avaliações, nos testes que acontecerem na nossa vida, tá bom, pessoal? 916 para nós,
que no prazo para esses embargos, no prazo de 15 dias, o prazo que no caso aí que o executado, o ora embargante, tem para poder embargar, ele pode dispor desse direito de embargar e efetivar o que está aqui no artigo 916, abrir mão, renunciar o direito aos embargos e renegociar. Diz assim, ó, que no prazo para os embargos, se ele reconhecer o crédito, então eu não vou discutir o crédito, reconhecendo o crédito do exequente e comprovar depósito de 30% sobre o valor da execução, acrescido de custas, os honorários, o executado, o ora embargante, poderá requerer que ele seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais acrescidas aí de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então é o direito, tá? É o direito que ele tem, tá? Então não é assim o exequente que vai querer uma opção, não. Ele tem o direito, tá? De requerer esse parcelamento, de abrir mão dos embargos, renunciar aos embargos e requerer então esse parcelamento, desde que ele deposite 30% aí do valor e de todas as dos honorários e das custas processuais. Aí o exequente somente ele vai ser intimado para se manifestar se preencheu todos os requisitos, se esse depósito está correto, enfim, se o parcelamento está tudo certo, para o juiz poder decidir, tá? É essa a ideia. Agora, o não pagamento de qualquer das prestações que ele assumiu acarretará cumulativamente, parágrafo 5º do 916 para nós, o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com imediato reinício dos atos executivos e ainda multa de até 10%, de 10% sobre o valor das prestações. Beleza? O parágrafo 6º vem dizendo aquilo que nós já havíamos dito, que a opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa em renúncia ao direito de opor os embargos. E o parágrafo 7º vem dizendo para nós que esse dispositivo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então nós temos aqui, gente, duas situações bem próximas que podem ser armadilhas para vocês, mas que vocês nunca vão cair. Parágrafo 3º do 915, que veio falando daquele dispositivo que não se aplica dos litisconsórcios do prazo em dobro, que não se aplica com relação aos embargos, e esse parágrafo 7º do 916, que não existe essa possibilidade desse parcelamento, esse dispositivo não se aplica ao cumprimento de sentença. Beleza, pessoal? E aí a gente vai seguindo um pouquinho mais ainda no próximo vídeo aí sobre os embargos à execução. Sucesso nos estudos!